Você conhece o perfil dos servidores e servidoras públicas da sua cidade e do seu estado? Já pesquisou para saber quantas dessas pessoas são mulheres e que cargos elas ocupam? Sabe dizer qual é o percentual de pessoas negras ou brancas? E já se perguntou se a formação dessas pessoas tem relação com as atividades que elas desenvolvem? Caso tenha procurado, deve ter visto que, apesar da Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, vários desses dados não estão disponíveis ou são de difícil acesso nos portais de transparência ou nos painéis estatísticos do pessoal, plataformas online e oficiais a disponibilizar tais informações. Essa situação tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que pretende discutir como os governos subnacionais avançam em termos de transparência de dados e o quanto ainda precisam avançar para oferecer aos cidadãos e cidadãs informações importantes para avaliar os governos e, internamente, para que os próprios governos se tornem capazes de tomar decisões informados por dados ou por evidências. Por isso aqui hoje falaremos sobre este tema, transparência de dados. E ao final do episódio você vai entender por que essas e outras questões são centrais para a modernização da gestão e para a democracia. Olá, está no ar o Diálogos em Movimento, o podcast do Movimento Pessoas à Frente. Nessa temporada, estamos falando sobre modernização administrativa e democracia e abordando a cada episódio alguns eixos estruturantes. Se você chegou agora, sugiro que você ouça também os outros episódios em que apresentamos a temática e conversamos sobre vários assuntos relacionados com convidadas e convidados muito especiais. Depois, aproveita para maratonar nossas outras temporadas. Temos muitas conversas interessantes lá no nosso feed. Te convido também a conhecer nossas pautas prioritárias em nosso site, no Instagram e no LinkedIn, @Movimento Pessoas à Frente. Aproveita e inscreva-se no canal do YouTube e assine o programa em seu tocador de podcast preferido para receber todas as novidades. Eu sou Tatiana Sandin, sou doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e apresentadora dessa temporada. Vamos aos assuntos de hoje? Hoje falaremos sobre transparência de dados. Esse tema pode, à primeira vista, parecer um assunto para quem está interessado em bases de dados, em análises estatísticas ou coisa desse tipo. E o que queremos mostrar é que é muito mais do que isso e tem relação direta com a capacidade dos governos fazerem a gestão estratégica dos seus quadros de servidoras e servidores. Atualmente, a Lei de Acesso à Informação determina que os governos façam uma gestão transparente da informação e propiciem amplo acesso e divulgação de informações sobre políticas públicas, sobre as atividades exercidas pelos órgãos e sobre todas as despesas efetuadas. A LAI representou um grande avanço na transparência com a ampla divulgação de dados sobre a atuação governamental. Entretanto, quando focalizamos a gestão de pessoal, ainda há um abismo a ser superado. Em um levantamento feito pelo Movimento Pessoas à Frente, identificamos que apenas 7 estados disponibilizam quais são as atribuições dos cargos de liderança e que os dados disponíveis são, muitas vezes, despadronizados, impedindo uma análise comparada entre municípios ou entre estados, por exemplo. Esse levantamento também mostra que nenhum estado divulga dados sobre raça dos servidores e servidoras e apenas um deles disponibiliza os dados sobre gênero. Essa situação se agrava quando observamos a heterogeneidade dos 5.570 municípios do Brasil, a maioria de pequeno porte, com diferentes capacidades de coletar e disponibilizar esses dados, e onde estão trabalhando cerca de 60% dos servidores públicos de todo o país. Uma questão diferente se coloca quando observamos, por exemplo, o nível de transparência de outros poderes, como o legislativo e o judiciário. Isso porque, segundo um outro estudo do movimento, sobre supersalários agora, para algumas dessas carreiras nesses poderes, os dados sobre remuneração, por exemplo, não são disponibilizados por algum dos ministérios públicos estaduais. O projeto de lei 887 de 2024 propõe incidir sobre essa situação, alterando a Lei de Acesso à Informação para que o poder público seja obrigado a disponibilizar o perfil sociodemográfico e também o perfil profissional de seus servidores e servidoras de forma ativa e acessível. Agora, vamos aos nossos convidados para compreender como a transparência de dados, com foco na gestão de pessoas, pode contribuir para a modernização administrativa e o fortalecimento da democracia e quais iniciativas em curso nos indicam bons caminhos a seguir.
Hoje temos dois convidados especiais para conversar sobre esses temas. Temos aqui com a gente a Aide Suabe, que é diretora executiva da Open Knowledge Brasil. Seja muito bem-vinda, Aide. Muito obrigada, Tatiana, e toda a equipe do movimento. Ai, perdão. Todo o movimento Pessoas à Frente. Desculpa, estou nervosa. Imagina, a gente é que agradece. Temos aqui também com a gente o Félix Lopes. O Félix, ele é técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais conhecido como IPEA, e também ele é coordenador do Atlas do Estado brasileiro. Seja bem-vindo, Félix. Obrigado, Tatiana. Agradeço a oportunidade e também ao pessoal do movimento Pessoas à Frente. Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta para a Aide. A Ideia Open Knowledge Brasil publica, né, um índice de dados abertos em que avalia a disponibilidade e a qualidade dos dados abertos publicados por governos e apresenta a situação das capitais brasileiras em relação a 15 temáticas. Aí temos lá saúde, educação, meio ambiente e várias outras. Existe uma dimensão que nos interessa muito aqui nessa conversa, que é a administração pública, que inclui indicadores sobre o funcionalismo público. Para além de sabermos que a capital com a melhor pontuação no índice de vocês está apenas no nível médio, o que mais esses resultados nos mostram em termos de transparência de dados de forma mais ampla e sobre a própria administração pública? Por que é importante avançar na transparência de dados sobre pessoas no serviço público? Eu acho que eu vou fazer um passo atrás, que geralmente eu costumo fazer, porque eu também não sei, né? Não conheço exatamente a nossa audiência. Eu acho que não sei se toda a nossa audiência conhece o conceito de dado aberto, que ele é fundamental nessa avaliação que a gente fez. Então, vou só retomar aqui alguns princípios dos dados abertos, que seriam dados disponibilizados de tal forma, observando, por exemplo, 8 princípios que a gente costuma colocar. Então, seria só completude. Ou seja, imagina que eu estou ali disponibilizando dados eleitorais, mas só da metade da cidade. Então, né, você perde valor, você perde informação. Então, a completude é importante. Primário, os dados primários, o máximo possível, ou seja, sem ter um tratamento, uma leitura, o seu olhar sobre aquele dado. Então, ser primário. Acessibilidade, dados acessíveis, que eles estejam disponíveis, e a acessibilidade a gente vai para vários sentidos, e hoje em dia cada vez mais é uma ampla discussão sobre acessibilidade, seja do ponto de vista de alguém que tem alguma deficiência física conseguir acessar, mas também falando em linguagem simples, então a gente fala em acessibilidade em amplo espectro. Que seja processável por máquina. Cada vez que a gente fala, a gente está na época do Big Data, agora a gente já está na época dos LLMs, mas enfim, a gente está falando de grandes massas de dados que, humanamente, a gente muitas vezes não consegue dar conta de tratar e processar nós mesmos. Então, se a gente não disponibilizar dados de maneira que ele seja processável por máquina, a gente também, muitas vezes, torna esse dado inacessível de alguma maneira da sua análise, o seu acesso, o seu cruzamento com outras bases. Além disso, ser não proprietário e ser não discriminatório. O que eu digo, por exemplo, com não discriminatório? Se for um jornalista que solicitou a base, se for uma pessoa X com quem eu tenho algum desafeto, forneço ou não aquela determinada informação. Então, não pode ter nenhum tipo de discriminação nesse sentido. E também não proprietário, ou seja, eu fornecer informação de um jeito que eu não precise ter um determinado programa, um determinado recurso, que daí eu coloco uma barreira econômica implícita para acessar uma determinada informação. E, portanto, também ser de licença livre, ou seja, que eu não precise pagar nada para acessar aquela informação. Eu coloco isso só para, né, colocar as premissas que a gente faz essa avaliação, porque muitas vezes quando você fala, mas eu fui lá e o dado estava depois de 15 cliques dentro da 19ª linha de um PDF na 35ª página. Ok, mas isso não é um dado aberto, isso não é acessível. Então, coloquei todos esses princípios, porque foram esses princípios que guiaram a gente fazer o índice de dados abertos. O índice de dados abertos ele já existia para país, ele teve a sua metodologia adaptada para o ente subnacional município, foi aplicado em 2023, e a gente avaliou, então, a qualidade e a disponibilidade dos dados na forma que eu falei, aberta.
essas 15 dimensões que você colocou, são 14 dimensões temáticas e uma dimensão de governança que a gente avaliou. As pessoas entravam nos portais, que eram indicados pelas próprias cidades, e sempre havia pelo menos 2 pessoas fazendo a mesma avaliação para ter uma dupla checagem. A gente chegou no final e avaliou 111 conjuntos de dados, segundo 6 critérios, que vai retomar um pouco esses princípios dados abertos. Então, estou falando isso porque se vocês forem olhar na metodologia, está lá exatamente isso. Acesso, licenciamento, documentação, formato, detalhamento e temporalidade. Dentre as várias dimensões, acho que o que cabe aqui a gente também vou ressaltar é essa dimensão da administração pública. A administração pública, a gente olhou 4 categorias. Atendimento ao cidadão, atos administrativos, estrutura organizacional e funcionalismo público. Dentro de estrutura organizacional, a gente tinha ainda dois subconjuntos ali, que é os cargos, funções e salários da administração direta e um outro subconjunto de dados da administração indireta. Acho interessante ressaltar aqui que, falando da administração direta, a gente quase não há dados abertos, né, do ponto de vista de cargos, funções e salários. A gente tem aí 2 capitais tendo dados, informações. Se a gente fizer aí uma conta de cabeça de 2, de 26, a gente não chega a 10% das capitais disponibilizando esse tipo de informação. Quando a gente está falando aí de órgãos e entidades, olhando para a questão da administração indireta, já tem mais dados. A gente tem aí da ordem de uns 35%. E por que é importante a gente ter esse tipo de informação? É muito difícil quando a gente vai olhar e exercer o controle social, ou tentar fazer uma pesquisa, ou tentar fazer um estudo, olhando para esse tipo de informação, se você não sabe nem a estrutura de cargos e salários, você não consegue nem ter aquele framework, você não consegue ter a estrutura, e a gente nem está olhando ainda do perfil, né? O perfil a gente vai olhar quando a gente fala da parte do funcionalismo em si. Então, é importante para a gente entender, por exemplo, nessa cidade, segurança pública e mobilidade urbana estão na mesma secretaria, nessa cidade estão separados, por quê? Enfim, para você também, isso ajuda a gente a fazer um tipo de avaliação, qual é a visão da política pública. E ter as estruturas ajudam a gente a entender que visão de cidade está sendo ali conduzida, construída ao longo do tempo. Do ponto de vista do funcionalismo, a gente tem, por exemplo, o conjunto de dados de servidores, lotação e remuneração nominal, então quem ganha quanto. Então isso é importante para a gente, por exemplo, conseguir compreender grandes assimetrias salariais, né? Segundo cargos, por exemplo, segundo lotação. E nesse sentido, 7 capitais não disponibilizam essa informação como dado aberto. E eu não estou falando só de capitais que aí a gente chamaria de capitais com menos recursos. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma grande capital que tem bastante capacidade econômica e não disponibiliza isso como dado aberto. Perfil de servidores. Somente uma capital disponibiliza esse tipo de informação no formato de dado aberto. E aí eu estou falando uma de 26 disponibilizar. É muito pouco. A gente fica muito no escuro quando você pensa que você vai lá, vamos tentar entender o que a cidade faz, qual que é o perfil do funcionalismo. Fica uma grande incógnita, e aí é necessário fazer pedido de acesso à informação manual, é necessário ir buscar, por exemplo, nomeações no Diário Oficial e fazer quase que uma arqueologia para você conseguir compreender, de fato, qual é o perfil do funcionalismo. A folha de pagamento de administração indireta, 8 capitais não disponibilizam essa informação, e o perfil de servidores da administração indireta, nenhuma capital disponibiliza essa informação. Então, assim, aí quando a gente está falando de perfil, né, eu falei de perfil tanto da administração direta quanto indireta, o que a gente buscou de informação? A situação, se ele é ativo, se ele é aposentado, se ele é pensionista, o cargo, função, se é seletista, se é comissionado, né, então a relação jurídico-administrativa, qual é a jornada. Então, por exemplo, você vai olhar para a educação, muitas vezes é importante também a gente entender ali quais são os períodos de jornada na saúde, na educação, como que a gente muitas vezes pensa as jornadas, né? A gente até estava discutindo recentemente aí a jornada 6x1. Como que a gente consegue entender como é a jornada atualmente de uma determinada categoria pelos dados abertos?
arrisco dizer que é muito difícil. É feito isso, obviamente, a sociedade civil faz isso, mas há muito custo. Poderia ser muito mais facilitado um raio-x e uma compreensão diagnóstica da atual situação. A gente também buscou por escolaridade, tanto exigida para o cargo, quanto a cadastrada efetivamente do servidor, gênero, raça, cor, deficiência por tipo. Será que determinado setor ou determinada secretaria está ali realmente atendendo a lei, né, de uma quantidade, uma percentual X de pessoas com deficiência? Como que a gente pensa em redução de desigualdades e inequidades dentro de uma determinada, seja de uma determinada coordenação, de uma determinada secretaria, se a gente não consegue nem ter o perfil? Essa função ela é mais feminilizada, essa função é mais masculinizada, essa função ela precisa ter contratação, porque as pessoas estão numa determinada faixa etária, a gente precisa de pessoas mais jovens para fazer a sucessão, para a gente não faltar servidor no provimento desse serviço. Será que quem ganha menos é de um determinado gênero e é de uma determinada raça-cor? Né? Então, esse tipo de avaliação, de análise, de cruzamento, e em sendo fazer plano de desenvolvimento, tanto institucional como de mitigação e de busca de redução de desigualdades, você só consegue fazer também isso se você tem um diagnóstico, você só consegue avaliar o impacto de políticas institucionais para pessoas se você tem um diagnóstico de linha de base e depois tem indicadores que falam, olha, eu fiz essa política e, de fato, depois disso, eu tive aqui uma diminuição de degrau salarial para pessoas negras, por exemplo. Eu tive aqui uma diminuição de diferença salarial entre homens e mulheres, comissionados, servidores, enfim. A gente atualmente não tem informações, do ponto de vista de dados abertos, que nos permitam fazer diagnósticos que guiem políticas públicas olhando para o funcionalismo guiada por dados. Então, eu acho que esse é a grande frustração, né, que a gente coloca em pauta quando a gente traz o índice de dados abertos, é a não informação e a potência que a sua existência poderia trazer em termos de gestão das pessoas, seja como se você pensasse numa empresa privada, a gente geralmente também quer tudo isso, né? Você quer saber quem que são seus funcionários, como que você promover ali um bom clima organizacional, enfim, todas essas questões é necessário você ter informação para fazer uma boa gestão. Acho que era meio que isso a minha contribuição. Perfeito, acho que a sua resposta é super completa. Muito obrigada por ter voltado e trazido para a gente o conceito de dado aberto, que de fato é bem importante a gente entender quais são as características e o atributo desse tipo de dado. Mas eu também fico te ouvindo e pensando que a gente está falando das capitais brasileiras, que teoricamente seriam as cidades que teriam mais capacidade de disponibilizar dados, não só sobre o funcionalismo, mas também sobre as políticas públicas, né? Então, com isso, eu convido quem está nos ouvindo a conhecer o índice e perceber assim, o quanto a gente ainda tem para avançar em termos de transparência de dados em vários âmbitos. A gente está aqui focando no que se refere ao tema caro ao movimento Pessoas à Frente, que são as pessoas, a gestão das pessoas, os servidores e servidoras. Muito obrigada, Aide, por sua resposta. Agora, se existem dados disponíveis sobre pessoas nesse Brasil, estão lá no Atlas do Estado brasileiro, e a gente tem aqui uma alegria de poder conversar com o Félix, e eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que dialoga muito claramente com a pergunta que eu fiz para a Aide, em que eu pergunto para ela quais são os impactos sociais também, né, dessa ausência dessa transparência de dados. Eu acho que ela é muito feliz quando ela toca nos aspectos sobre que a gente saber quem ocupa esse Estado, como é que ocupa e quais são as desigualdades que a gente tem dentro dele. Mas eu queria que você dissesse também um pouco mais para a gente, Félix, sobre os aspectos relacionados à gestão, né? A partir da sua experiência com o Atlas, que impactos você poderia dizer para a gente que a administração pública acaba incorrendo por não conhecer bem o perfil dos seus servidores? Mas eu queria que você começasse também dando um passo atrás e contando para quem está nos ouvindo um pouco mais sobre o que é o Atlas do Estado brasileiro, por favor. Bem, Tatiana. O Atlas é uma plataforma, né, que tem um propósito coordenada lá no IPEA, e que o propósito é um pouco nesse espírito que a gente tem aí
nessa última década, né, de integrar dados e facilitar, integrar, né, organizar, eventualmente analisar, mas disponibilizar para o distinto público interessado informações que sejam de fácil consumo e que permitam às pessoas, né, responderem questões que tenham, sobre as quais ela tem algum tipo de interesse, em particular gestores públicos e pesquisadores. Então, a gente realizou um esforço grande, continua nesse esforço, né? A IDE, eu acho que detalhou bem quão custoso e quão trabalhoso é o trabalho de organizar dados sobre, né, a gestão pública no Brasil, em particular nos níveis subnacionais, mas o propósito foi um pouco tentar organizar esses grandes bancos de dados e não só integrar onde eles forem integráveis, mas produzir, no mínimo, tabulações, visualizações que fossem de fácil compreensão pelo consumidor do dado, né? Então, e, naturalmente, a gente também, ao produzir essas coisas, disponibiliza a informação para o próprio usuário poder manipular, nesse caso, dados em formato CSV, né? Mas as fontes originárias são fontes tradicionais, conhecidas, como a base de dados do Sistema de Administração de Pessoal, a base de dados da RAIS, a base de informações orçamentárias e alguns outros bancos de dados eventualmente importantes. Então, esses dados, e a nossa experiência era um pouco que motivou a criação lá do Atlas no passado, é que a gente não tinha uma espécie de repositório que tivesse investido nesse tipo de integração de informações, e havia uma lacuna importante, que ainda existe, de forma bem significativa, na disponibilização de dados sistemáticos para consumo, por exemplo, da gestão pública, dos pesquisadores. E essa lacuna, o Atlas tentou preencher um pouco essa lacuna, e tem tentado preencher essa lacuna. Uma vez produzidos os dados, eu acho que a nossa experiência tem sido que os dados integrados são muito importantes, inclusive para a gestão no dia a dia do gestor, inclusive no nível federal, né, que eu diria onde você tem um grau muito mais avançado de disponibilização dos dados, sistematização da informação, e mesmo quadro de pessoal, né, competente, altamente competente, diga-se de passagem, qualificado para explorar essas informações e também contribuir para disponibilizar a informação, porque essa ação do Atlas é uma entre várias outras, né, organizações e instituições que trabalham com esse mesmo propósito. Então, esses dados, uma vez sistematizados, eles são fundamentais para o consumo, assim, o consumo e a tomada de decisão do dia a dia da gestão. Isso poderia ser mais, enfim, mais importante no nível subnacional, e certamente é mais importante no nível subnacional, mas, em grande medida, a gente tem muita carência ainda desses dados em formato que a IDE detalhou para a gente. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, o exemplo da discussão sobre, enfim, o Serviço Público Federal está passando por um conjunto de transformações e mudanças, né, nos últimos anos, e, na verdade, é parte, né, do ofício do setor público ser reformado, né, basta ver a frequência com que o termo reforma administrativa está aí no nosso léxico da imprensa no dia a dia, mas desde a reforma administrativa lá da Emenda Constitucional 32, eu acho, lá do governo Bolsonaro, né, existia sempre uma demanda muito importante para você ter dados que pudessem informar algumas decisões das propostas legislativas que são produzidas pelos legisladores. E sem essa informação sistemática, frequentemente as propostas, elas, não vou nem mencionar que elas não podem ser formuladas, mas o pior dos mundos é que elas são formuladas sem informação apropriada e frequentemente orientadas por pressupostos, preconceitos, né, distorções que acabam por conter, né, compor lá o texto dos projetos, anteprojetos de lei, e podem produzir resultados que são nocivos para a gestão. Então, por um lado, ela produz esse tipo de subsídio, então, na interlocução, por exemplo, com os ministérios da Esplanada, o IPE, que é um órgão, né, que presta assessoramento governamental, frequentemente é convidado a reorganizar ou produzir novas tabulações de dados, né, que informem algumas das políticas que estão sendo desenhadas em relação à gestão de pessoal, e seria muito mais custoso e difícil para o gestor formular essas propostas sem informações, né,
que integrassem de forma segura, longitudinal, com informação mais qualificada, esses dados. Então, acho que é fundamental para a gestão nesses termos, em termos aplicados, e a frequência com que a gente é demandado a entregar informações estruturadas e análises com base nessa informação é um bom testemunho disso. Mas mais do que isso, eu acho que aí eu queria fazer coro ao que a Aide mencionou. A gestão pública ela tem tanto a ganhar com a disponibilização dessa informação sistemática, que é difícil você imaginar que alguém consciente da ausência do dado possa decidir por mantê-los inexistentes. Então, o fato de você ter o dado estruturado, organizado para o consumo público, produz, em primeiro lugar, a coisa que é muito importante, né, e que é fundamental e que motiva a própria, né, política de transparência, que é você trazer à luz do sol informações que permitem ao cidadão, né, se apropriar do dado e, eventualmente, exercer o controle, né, sobre a administração pública, que é digamos, uma franquia democrática fundamental e necessária, mas, mais do que isso, produz de forma ou pouco custosa, sem custo nenhum, um investimento coletivo de cabeças pensantes sobre o dado, que frequentemente resultam numa massa de informações, de análise, de propostas de aprimoramento da gestão que você, de outra forma, nunca conseguiria. Muito difícil você imaginar que um conjunto de pesquisadores fechados no seu escritório, com um banco de dados fechado, possa produzir, embora produzam frequentemente coisas brilhantes e inovadoras, mas produza uma informação que seja tão diversa e tão relevante quanto centenas ou milhares de pessoas consumindo e se apropriando e voluntariamente querendo explorar essas informações. Então, essa ideia né, do mundo wiki, do mundo colaborativo, e o potencial, né, de forma exponencial e produzindo inovações, novidades e novas análises, é um tipo de conhecimento e saber coletivo que é muito desperdiçado pela gestão, em particular, também no nível subnacional, quando você não disponibiliza esses dados. Do ponto de vista do conhecimento, eu já encerro, Tatiana, quando você olha o próprio gestor, uma coisa que aparece frequentemente no Atlas do Estado, e que eu sei que produz, assim, um tipo de informação que é um bem público muito importante, os municípios querem saber municípios e estados, onde eles se situam em relação ao perfil da gestão pública. Então, se você coloca informações, por exemplo, estrutura de remuneração de uma ocupação, né, um ofício, um cargo, que seja, e coloca isso em contexto, essa ocupação tem tantas pessoas e tem uma faixa de remuneração que é essa, comparada a municípios, né, com o mesmo perfil, no mesmo cluster, você dá uma informação que é muito importante para o gestor lá na base poder orientar suas políticas públicas. E essa informação hoje, ela é indisponível, né, ou se é disponível, a pessoa tem que fazer, né, saltar todos esses obstáculos aí que a Aide descreveu para a gente. Se você facilita isso, então, uma verdadeira transformação em termos de capacidade de análise e proposições, né, de novas políticas públicas podem ser ofertadas gratuitamente com apenas o resultado da boa vontade de pessoas que querem trabalhar sobre esses dados e produzir novo conhecimento. Isso seria, por si, um ótimo incentivo para a gestão somente disponibilizar os dados de forma estruturada, se isso já não fosse uma exigência legal, né? Bom, eu me lembro que eu estava comentando a resposta do Félix, né? E a gente estava falando que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga chegar no nível em que a transparência de dados sobre pessoas no Estado seja suficiente para que gestores e gestoras tomem decisão e que para as pessoas, cidadãos e cidadãs também saibam quem ocupa o Estado, né? E, em termos de muitas coisas, não só de perfil sociodemográfico, se são homens, se são mulheres, se são pessoas brancas, não brancas, mas também de competências, né? Afinal de contas, se o Estado tem como seu bem mais valioso as pessoas que estão executando políticas públicas, nada mais normal e natural do que a gente saber quem são essas pessoas. E a minha pergunta para a Aide vai nesse sentido, né? Assim, a Aide tem uma palavra que a gente fala o tempo inteiro, você mesma já falou na sua primeira resposta, e que o Félix acaba citando a definição, né, de alguma medida em que a gente precisa propiciar meios para que a população faça o controle sobre o que acontece dentro do Estado. E essa palavra que a gente está sempre tocando nela quando a gente está falando da administração pública não tem ainda uma boa tradução para o português, e é o accountability. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco
que é accountability, que tipos existem e por que importa falar de accountability quando a gente está falando de gestão de pessoas para governos e para a sociedade também. Eu acho que é assim, uma síntese do que a gente estava falando até agora de alguma maneira, né? Essa é a minha pergunta para você, mas enfim, me conta aí o que você acha. De fato, accountability é daquelas palavras difíceis de traduzir, porque ela traz consigo, além do significado específico de controle social, traz aspectos que eu acho que vão além do controle social, que muitas vezes como a gente acaba traduzindo, mas eu acho que controle social em si não dá conta do que a gente quer dizer quando fala em accountability. Geralmente, quando a gente fala em accountability, a gente também traz aspectos ligados à equidade, à transparência, à prestação de contas e à responsabilização. Então, acho que quando por isso que é muito difícil de traduzir, porque geralmente ela traz vários aspectos em si, quando a gente fala de sistemas de accountability, né? Tem um pesquisador argentino, se não me engano, Guilherme O'Donnell, que eu notei aqui, por isso que eu vou dar uma colada no nome dele, que ele define como um conjunto de mecanismos e procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a prestar conta dos resultados das ações para a sociedade. E o que a gente tem com isso? A gente aumenta o nível de transparência e a exposição das políticas públicas. A gente também tem perspectivas e conceitos que olham o conceito de accountability falando que é um processo através do qual pessoas, organizações, aí a gente está falando de pública ou privada, se responsabilizam pelas suas ações, decisões e desempenho. E aí, muitas vezes é um tabu a gente falar em desempenho, quando a gente também fala de serviço público, mas acho que é importante a gente também começar a colocar essa questão de serviço, de nível de serviço, de nível de desempenho de uma política pública, porque isso também traz para a gente um pouco o conceito de aferição, de orientação por dados, de indicadores, métricas e mensurações. Agora, falando dos tipos de accountability, né, do clássico da administração pública, a gente pensa, na teoria, né, tem 3 tipos. A gente tem a horizontal, né, que é quando a administração pública exerce ali uma accountability sobre si própria nesse processo. Então, como exemplo, a gente teria os freios e contrapesos entre os poderes. Como exemplo, a gente teria as agências reguladoras, né, quando tem uma agência reguladora exercendo um controle ali sobre alguma outra, por exemplo, ministério, alguma secretaria, enfim. A gente teria accountability vertical, quando a gente está falando entre a população e o Estado, esse controle entre o povo e o Estado, e aí o clássico da relação vertical de accountability seria o voto, e aí até se fala muito da accountability vertical, tem um tempo, tem um timing, é muito demorado e tal, mas esse seria a forma mais clássica de controle, né? Você desaprova aquela gestão, você não a reelege, né? Ou, eventualmente, se tiver um recall em outros, né, em estruturas que possibilitam recall e tal, a gente pode ali dar o aval ou não, né? Referendar ou não ainda um determinado governo ou uma determinada política também. E tem uma accountability que a gente chama de societal, que aí ele é exercido também pelo povo, mas em geral por uma sociedade civil organizada, e que exerce uma pressão também de uma maneira mais estruturada sobre o Estado. E aí tem gente até que fala que isso é uma derivação da accountability vertical, enfim, só para dar um pouco de uma pincelada aqui que são esses tipos de accountability. Então, quando a gente está falando, eu aqui, enquanto Open Knowledge Brasil, falo principalmente dessa questão da accountability social, né, de gente, enquanto sociedade civil organizada, consistentemente olhando para o poder público e exercendo pressões e influências através de várias formas, seja da mídia, de uma pesquisa que nem essa que a gente lançou, de uma articulação política, enfim. E por que isso importa quando a gente fala em termos de gestão de pessoas, né, que eu acho que é o nosso tema aqui, e para a sociedade como um todo? Eu acho que o principal ponto que eu vejo, e aí é o primeiro que eu vou falar, é a gente fortalecer a confiança. E confiança é um tema, é um conceito muito abstrato, mas que quando a gente não tem, a gente sabe muito bem que não tem, e não desfruta disso. Então, essa questão, muitas vezes, do tipo, da aprovação do governo, a desaprovação do governo, quanto a população, a percepção do governo, né? Muitas vezes não se trata muito dos desempenhos, dos indicadores econômicos, mas da percepção da população em relação a um determinado governo. Essa percepção, ela tem muito a ver com essa questão da confiança.
Então, se a gente trabalha mecanismos de accountability, né, que são todas essas dimensões que eu coloquei, a gente tende a aumentar a percepção e a relação de confiança entre cidadão, entre sociedade civil organizada e governo. E isso traz para a gente um terreno muito fértil. Traz para a gente um terreno muito fértil, desde uma coisa muito pequena, né? O Félix colocou no sentido que às vezes a gente perde muito quando a gente não coloca dados públicos, porque a sociedade civil podia criar em cima disso, podia inovar em cima disso, podia ativar economicamente atores, podia trazer soluções vindas ali da universidade, em cima dos dados e tudo mais. Então, quando você abre os seus dados, é um sinal de confiança para a população. Estou aqui, estou abrindo essa informação e confiando nessa relação, e a sociedade também, ao ver isso, vai lá, bebe desse dado, confiando nessa informação também, porque tem essa coisa, mas será que essa informação é verídica? Tal? Por mais que tenham várias pesquisas e questões em relação à percepção da população em relação ao governo, em geral, as informações governamentais gozam de muita reputação e confiança. Se você publica no Diário Oficial, ali é quase como a fonte da verdade, né? Assim, as pessoas não estão ali achando que elas estão consumindo uma desinformação. Então, apesar de tudo isso, né, que apesar dessas muitas questões em relação à política, as informações públicas, elas são uma fonte muito confiável, e o governo tem esse ativo na mão para cada vez mais incrementar essa relação de confiança, e com a relação de confiança a gente também melhora a percepção e, de fato, a transparência pública. Então, se a gente tem uma coisa mais transparente, se eu sei sobre o que estamos falando, se você me mostra os dados e a gente conversa em cima de uma base comum de informação, essa transparência, ela enriquece as relações, ela melhora, né, a ética, a integridade. Então, eu vou achar, né, eu entendo esse governo como um ente mais ético. Isso também coloca a própria população à disposição, se dispondo a colaborar mais, e essa relação fica muito mais frutífera em termos de colaboração positiva do que em termos de embates, no sentido de, mesmo quando há tensões, porque as tensões, elas são naturais, né? Principalmente porque a gente está falando muitas vezes em contexto de escassez de recursos. Então, e aí, falando especificamente de pessoas, entendo também que vamos supor, olha, aqui a gente tem um diagnóstico de que existe uma desigualdade salarial, principalmente para mulheres não brancas da área de saúde, vamos supor, né? Num mundo completamente, um dado completamente improvável, só que não. Como que eu faço para atuar sobre isso? Então, com base nessa informação, por exemplo, que pode ser pública, é possível que o governo apresente um plano de ação, apresente alguma atitude. Pense e fala assim, olha, vamos aqui, então, traçar um plano de desenvolvimento. A partir disso, a gente pode também traçar metas de desempenho, porque daí a população, olhando isso, não só vê uma questão de desenvolvimento desse servidor, dessa servidora, mas também consegue enxergar metas de desempenho do ponto de vista da qualidade do serviço. E você pode conseguir fazer esse atrelamento de uma maneira muito saudável e transparente. A gente também pensa que é possível reter talentos, né? Eu trabalhei quase 10 anos no setor público, saí por opção do setor público, e conheço muitas pessoas que saíram do setor público também. E muitas vezes por N questões, mas muitas vezes por falta de questões organizacionais que retivesse talentos ali. Então, por que a gente muitas vezes tem pessoas que passam pelo setor público e depois vão para o setor privado? O que aconteceu ali que a gente perdeu talentos? Toda empresa, quando perde talentos, se repensa. O setor público também precisa fazer um pouco e ter espaço para fazer essa reflexão. Então, acho que esses pontos que eu gostaria de destacar. E sem dúvida, no final das contas, no final desses detalhes todos, eu acho que quem ganha somos todos nós e também a democracia. Pensando num olhar mais afastado e amplo, se a gente tem um Estado mais transparente, que a gente tem relações melhores, que a gente constrói políticas públicas de uma forma mais participativa, justa, equânime, a gente também vai fortalecendo vínculos democráticos e acreditando que esse governo, que os processos que constroem esse governo são processos participativos e democráticos, a gente fortalece a democracia como um todo. Então,
acho que as pessoas elas têm um papel fundamental, pessoas, seja do ponto de vista da sociedade civil, seja as pessoas servidores que fazem a máquina funcionar, independente de quem está no governo do momento, essas relações elas precisam ser facilitadas ao invés de serem friccionadas pelas estruturas. E eu acho que é isso. A gente consegue, no final do dia, ganhar com accountability. Acho que ela é um óleo dessa engrenagem que faz a gente ganhar. Sem dúvida, e acho também que tem um outro ponto que tangencia aí tudo que você disse, é que torna a compreensão do que o governo faz, como ele faz, quem está lá fazendo, uma questão muito mais fácil para a população, para o cidadão, que muitas vezes está preocupado com outras coisas e que vê no fazer público uma questão muito complexa, mas quando a gente investe em mecanismos de disponibilizar os dados, pensando em quem vai consumi-los, a gente consegue também fazer chegar nas pessoas de um jeito muito mais acessível, e isso aproxima, né? Aumenta a confiança. Então, acho que tem várias dimensões que você abordou e só queria mencionar também essa. Queria fazer uma pergunta para o Félix, porque como eu mencionei na abertura, muitas vezes a gente já está aqui conversando sobre transparência de dados, dados abertos, mas aí deve ter alguém se perguntando, mas a gente tem uma lei que determina que os dados têm que ser disponibilizados. Só que quando a gente olha para a gestão de pessoas, ainda existe uma lacuna na forma, no volume e no tipo de dado que é disponibilizado, né? E aí, nesse sentido, tem um projeto de lei da senadora Elisiane Gama, que é o projeto de lei 887 de 2024, em que ela propõe alterar exatamente essa lei, que é a Lei de Acesso à Informação, para ampliar a disponibilidade de dados sobre o funcionalismo público. Queria que você contasse para a gente, com essa ampliação dos tipos e dos formatos e tudo mais, que possibilidades de análises você diria que poderão ser agregadas no caso de aprovação desse projeto e que ganhos a gente tem para a gestão de pessoas no serviço público? Então, Tatiana, eu acho que fazendo apenas antes de começar essa resposta, eu queria reforçar a menção que a AID fez sobre a conexão empírica entre transparência pública e confiança do cidadão na ação pública e na ação do Estado. Claro que às vezes é muito tênue, mas é muito importante, porque frequentemente o Estado precisa do apoio coletivo para conseguir legitimidade e aprovar medidas importantes, e a base para isso é ter confiança pública. Isso está documentado na literatura internacional e seria um passo muito importante, por exemplo, ações visando redistribuição, né, de setores para outros na sociedade, frequentemente carecem da confiança do cidadão que o Estado pode operar isso bem, e isso decorre em grande medida desse problema que a gente tem de confiança coletiva e confiança pública. A transparência é um dos elementos importantes para você angariar, né, de forma granular, mas crescente, confiança pública. Dito isso, deixa eu voltar à sua questão aqui sobre ampliar os elementos de transparência, modificar inclusive a legislação para estimular, né, e obrigar que um conjunto de informações seja disponibilizadas ao distinto público. Isso é fundamental, porque mal ou bem, mesmo em bancos de dados que são avançados, bem estruturados e também disponibilizados para o consumo público, você tem carências de informações que poderiam, para usar um termo, né, do pesquisador, às vezes algumas variáveis e informações que seriam muito importantes você ter acesso a elas, ter isso de forma, ao mesmo tempo, sistemática e confiável, para poder fazer análises mais poderosas em relação a aspectos da gestão de pessoas e a conexão da gestão de pessoas com o que de fato importa, que é o perfil e a qualidade das políticas públicas implementadas. Então, eu vou dar um exemplo simples, mas que pode retratar esse aspecto importante. Dados como escolaridade, né? Escolaridade a gente sabe que é um dado básico para entender perfil, né, da força de trabalho em diferentes dimensões, né, da análise que você vai fazer. E essa informação em si, ela é uma informação que pode ser muito precária, frequentemente ela é precária. E se a gente tivesse um meio de fortalecer os meios para que essa informação seja mais atualizada, sistemática e disponível para o cidadão e para o pesquisador, você teria ganhos muito significativos na capacidade de pensar de forma aplicada em análise e propor políticas públicas. Então, definitivamente, toda ação, todo
legislação, né, e toda ação parlamentar que vise aumentar níveis de transparência, estimulando a disponibilização sistemática de informações, vai produzir novamente esse resultado que é difícil a gente antecipar o tamanho do potencial dele, mas é fácil antecipar que ele será positivo em termos não só de controle, que a gente já mencionou, mas sobretudo na capacidade de, né, analistas que estão interessados, são curiosos, querem apoiar a gestão pública, poderem fazer análise e apresentar resultados que possam ser eventualmente consumidos, internalizados e implementados pela gestão. Então, acho que isso é muito importante, embora a gente deva ter aqui a nossa pitada de realismo, que a lei está vigorando e frequentemente, enfim, ela pelo menos a primeira reação, ela frequentemente é letra morta nos níveis subnacionais. Então, mas de qualquer forma, todo avanço legislativo que crie certas obrigações e reforce a transparência ao setor público são passos muito importantes, porque é com a lei debaixo do braço que o cidadão pode pressionar as instâncias públicas a organizar e disponibilizar informações. Se a lei não existe, não pede que elas sejam disponíveis, a vida se torna muito mais difícil. E como a gente já viu aqui nessa discussão, no nível subnacional ela é muito difícil e nem amparado na lei e muita insistência e muito boa vontade, você às vezes consegue extrair informações que seriam muito decisivas assim para qualificar políticas públicas. E esse eu acho que é um passo, um salto fundamental que tem que ser dado, é conectar perfil de gestão com características e qualidade das políticas implementadas no território. Se você não tem informações básicas de perfil de gestão, então isso é muito difícil de ser feito. Eu não vou nem mencionar dos dados das políticas públicas e dos resultados, mas pelo menos uma perna já seria um grande avanço. Maravilhoso. Acho que tem esse caráter, né, de indução até da própria coleta do dado, porque muitas vezes o município não disponibiliza porque não se atentou para a necessidade, para a importância de coletar. E tem outro ponto que eu acho que também a gente não tocou aqui ainda, mas dialoga com a nossa conversa, em que a gente conversou num outro episódio, em que a gente discutiu supersalários, né? Então, quando a gente tem poderes inteiros, como o judiciário, que não disponibiliza para todos os seus órgãos as informações desagregadas e suficientes para que a gente analise essa situação, a gente também tem uma lacuna muito importante aí, né, tanto de accountability, de transparência, de controle social, quanto de entender uma questão que hoje em dia está sendo largamente debatida, né, pela sociedade. Então, acho que também tem esse ponto em que, mesmo com a lei, a gente não consegue, e quem ler esse estudo, a gente fez aqui no Movimento, com o professor lá da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza, um estudo sobre supersalários. Na metodologia, a gente já percebe o quão difícil foi reunir todos os dados para fazer todas as análises, porque nem todos os órgãos disponibilizam os dados na forma como a lei coloca, por exemplo. Bom, vamos encaminhando aqui para as nossas últimas perguntas. Eu queria, Aide, que você contasse para a gente, eu acho que tem um ponto que é sempre muito interessante, é a gente trazer exemplos, né? Então, assim, a partir da sua experiência, que iniciativa que você conhece ou que vocês têm trabalhado, em que você tem observado que existe a intenção e o trabalho de governos, principalmente subnacionais, em avançar no campo da transparência de dados. Se a gente puder falar de transparência de dados sobre gestão de pessoas, melhor ainda, mas se não, eu acho que sempre os exemplos são bem importantes. E como é que essas iniciativas dialogam, né? Acho que só retomando aí essa discussão que a gente tem feito sobre o controle, accountability e tudo mais, por favor. Legal. Bem, eu não posso não retomar o próprio ODI Cidades, né? O Índice de Dados Abertos para Cidades, ressaltando que ele foi um processo interativo e iterativo. Então, falei na metodologia brevemente, mas acho que eu não citei essa parte, que a gente contatava os municípios, né? Eles nos informavam quais eram os portais, mas também, na primeira avaliação, antes de tornar público, houve muito diálogo com os municípios. Em mandar a avaliação para eles, obviamente dentro de um período, então tem que ter, todo mundo teve ali um determinado, por exemplo, período, para a gente ter uma linha de corte. Todo mundo foi avaliado neste período. Só que acontece, muitas vezes, mesmo após esse período, alguns municípios falam, olha, dentro do período de análise, a gente não conseguiu aqui melhorar este conjunto de dados especificamente, mas agora colocamos no ar. Então,
isso que você colocou anteriormente, muitas vezes os municípios não se atentaram para que aquela informação talvez fosse uma informação muito relevante para exercer a transparência ativa, né, para disponibilizar ativamente a informação. Muitas vezes acontece mesmo. Quando a gente definiu 111 conjuntos de dados, gente, daria para a gente trabalhar com 400 conjuntos de dados. A gente definiu 111, também uma questão de tentar ser, juro, tentamos ser concisos. Só que a gente falou com especialistas de várias áreas. Então, olha, esse conjunto ele é super importante. Olha, na mobilidade urbana é esse, na saúde é esse, na educação é esse. Então, e às vezes quem está ali, muitas vezes na gestão, talvez não tenha essa perspectiva, e aí a gente está falando de uma diversidade muito grande de naturezas, tanto de municípios quanto de servidores que estão ali ao cargo da gestão pública. Então, isso foi muito interessante. A gente percebeu que no processo de avaliação, a qualidade final tende a ser melhor do que no início da avaliação. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente também se coloca num diálogo, numa relação muito dialógica e propositiva com os municípios. Então, acho que isso é legal. E aí estou falando de vários conjuntos de dados. Cada município teria uma história para contar. Além disso, a gente tem antes do Índice de Dados Abertos para Cidades, que a gente fez a aplicação em 23 e divulgou em 24, a gente formulou o Índice de Transparência Covid, né? Aquele momento em que a gente teve meio que um apagão de informações na área da saúde. Então, a nossa ideia ali, na hora que a gente instituiu o ITC, né, que é o Índice de Transparência Covid-19, a ideia era avaliar a qualidade dos dados e informações relativas à pandemia. Que era o nosso objetivo? Estabelecer uns padrões mínimos de transparência, porque a gente viu que as informações começaram a sumir, ou escassear, ou não serem atualizadas, enfim. Percebeu que estava rolando todo mundo meio quase que em estado de choque, inclusive institucional também, não é só... E não estou falando que houve má fé ou não, mas muitas vezes é isso, as pessoas não sabiam mais o que a gente atualiza, tem tanta coisa acontecendo, o que é importante de atualizar agora ou não. Então a gente também ajudou um pouco, óbvio que não foi só a Openology, mas muita gente fez um trabalho de tentar mover, né, as estruturas do Estado para atualizar as informações públicas no momento em que essas informações eram cruciais. Então a ideia ali era estabelecer padrões mínimos de transparência sobre o contágio e também sobre a infraestrutura. Quantos leitos tem, como que funciona, enfim, todo mundo já sabia, né? Você começava a falar com as pessoas, todo mundo já sabia qual era o CID, né? Quais os CIDs importantes de serem traqueados e seguidos, monitorados e tal. O primeiro boletim do Índice de Transparência Covid a gente fez em 3 de abril de 2020. A última tomada de dados nossa foi em outubro de 21. E claramente, entre a primeira vez que a gente avaliou conteúdo, granularidade e formato, se não me engano, de mais ou menos uns 30 itens, até o último, claramente a gente percebeu que teve o primeiro momento que a gente faz aqui, os dados estão sumindo, teve disputas entre entes nacionais, subnacionais, enfim, mas ao longo disso, percebeu-se também que a imprensa se reorganizou, foi feito consórcio de imprensa, que foi falar direto com os estados, enfim, a informação foi reorganizada, assim, as pessoas e a sociedade se organizou e a gente conseguiu, de alguma forma, porque assim, se a imprensa está fazendo, não adianta você não colocar mais no ar, porque essa informação ela está ali, ela existe, tem toda uma metodologia, um mecanismo, enfim, todos esses movimentos, né? Então, citei o nosso, mas também essa questão da imprensa, ela foi absolutamente relevante na pandemia, fez com que o nível de transparência, ao final, ali, para fim de 21, melhorasse, tivesse que melhorar, por pressão, tinha que melhorar. Então, assim, para mim é um caso muito clássico, muito recente, parece que a pandemia foi há eras atrás, mas faz pouco tempo. Então, acho que isso é interessante de não esquecermos, a gente não esquecer faz parte da gente aprender com o passado. E aí vou contar brevemente um trabalho, uma parceria que a gente vem fazendo aqui no Openology com uma cidade pequena, mineira, que tem 80 mil habitantes, a cidade de Curvelo, município de Curvelo, e a gente tem feito ali um trabalho bem rico de assessorá-los no seu diagnóstico de dados. Então, eles estão para relançar aí o portal Curvelo Aberta, e aí a gente ajudou nessa parte da catalogação dos dados, da discussão, inclusive, agora, sobre, não só pela perspectiva da LAI, mas também da LGPD, esses dados aqui,
ah, não, publica sim, é de servidor, mas faz esse tratamento aqui, anonimiza dessa forma, mas esse dado ele é relevante, ele é importante, vamos colocá-lo. Então, e fazer um trabalho de conscientização e explicação de que dá para a gente fazer abertura de dados, sim, respeitando privacidade, sim. Então, porque pode parecer, né, que não dá, mas dá, são leis que se complementam, que dá para a gente fazer essa harmonização de uma maneira técnica e confiável. Então, isso é uma coisa interessante, e que não é só para capitais, né? A gente fez o índice de dados abertos para capitais, mas Curvelo é uma cidade menor e é possível. A gente também, esse portal Curvelo Aberto são de dados georreferenciados, que também as pessoas, nossa, mas portal de dados georreferenciados é coisa difícil. Utilizando o SECAM, que é um sistema de publicação de dados abertos, software livre, que conta com uma comunidade mundial alimentando isso, o que faz também com que você dependa menos de pagar sempre ali, né? Porque depois você faz uma solução proprietária, você tem que ficar pagando a licença e vai um dinheiro da administração pública para manter aquela tecnologia, ou você fica refém das big techs, que é de graça, só que não é de graça, você perde um pouco de soberania. Então, toda essa discussão a gente também fez com a Prefeitura de Curvelo. Então, dá para fazer em várias escalas de cidade, em várias escalas de administração pública. Só queria também contar a gente está fechando ainda, a gente não está completamente fechado o projeto, mas já estamos no finalmente. Então, para contar um pouco que isso é possível, fizemos uma consulta pública com eles da lei, da regulamentação da lei de governo digital e da LGPD em nível municipal, de uma maneira digital, articulada ali, obviamente, com a prefeitura e tudo mais, mas dá para fazer, não é só para quem é municípios grandes, com muito recurso. Acho que é uma questão de premissas e perspectiva, e de estar aberto a gente fazer essas pequenas construções e mostrar que é possível, porque é possível. Maravilhoso esse exemplo aí, porque é muito legal quando a gente traz fora dos grandes centros, né, das grandes capitais e dessas cidades mesmo de porte médio ou grande, que não são capitais, mas que a gente está sempre falando da capacidade de inovar e das inovações que elas de fato fazem. Eu me lembrei que, aí essa parte vocês podem cortar na edição, que na rodoviária de Curvelo está escrito "Coração robusto no sertão norte mineiro". É essa a frase. Parei muitas vezes ali no meu trajeto Belo Horizonte-Montes Claros, amiga, na minha outra vida. Muito legal, adorei esse exemplo. Obrigada, Aide. Eu queria que a gente terminasse com uma pergunta para o Félix, que é parecida, mas agora eu queria que você contasse para a gente, Félix, um pouco sobre os usos e os não usos do Atlas do Estado brasileiro, né? Então, assim, que uso as pessoas têm feito dos dados que estão lá, que repercussões você percebe e também que potencialidades não exploradas você percebe dos dados que estão disponíveis lá no portal. E como é que a plataforma, então, com os dados que estão disponíveis lá, pode contribuir para gestores e gestoras de municípios, principalmente municípios de pequeno porte, médio porte, a melhorar a gestão das suas pessoas no nível subnacional. Por favor. Bem, eu vou iniciar a resposta retomando aqui um aspecto, né, que a Aide mencionou. Eu acho assim, muito importante assim, o desenho institucional do Brasil. Ele eu estou falando aqui com o meu chapéu de pesquisador, mas ele é impressionantemente poderoso para você poder fazer pesquisa comparada e, por meio dela, encontrar soluções para problemas de políticas públicas. Porque você tem quase 6 mil entes subnacionais, 27 unidades federativas e a União, mas existe uma propriedade importante, é que elas têm muita homogeneidade institucional no desenho institucional. E isso facilita muito quem está fazendo pesquisa comparada. Então, a comparação entre essas unidades todas em políticas públicas seria muito poderosa para você pular, sim, nos modelos multivariados, aspectos que explicam certos êxitos ou fracassos em políticas públicas, e a gente utiliza muito pouco isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que seria muito importante se a gente conseguisse, em algum momento, no curto prazo, produzir uma grande ação pública pela transparência, ou modelos que facilitem, né, aos municípios adotarem, se quiserem, todo esse percurso, que não é muito fácil para adotar a transparência, porque quanto mais dados sistemáticos eles forem disponibilizados, maior esse potencial de utilizar a pesquisa comparada nesse nosso, né, cenário institucional para produzir soluções de políticas públicas. E aí eu
queria ressaltar ainda 2 aspectos que eu acho muito importantes nesse debate que a gente está fazendo. O primeiro deles é uma coisa que eu gostaria que fosse chover no molhado, mas ainda não é ressaltar, né, para o ouvinte que a burocracia no Brasil é subnacional. 9 de cada 10 vínculos de trabalho no setor público estão ou nos estados, são 3 deles, ou nos municípios, são 6 de cada 10. Então, conhecer a burocracia é conhecer, né, a força de trabalho no nível subnacional, e isso é muito importante, por isso a gente, né, dá especial apreço e atenção à pesquisa no nível subnacional. Um outro aspecto que eu acho muito importante, eu também tenho, enfim, também lido com uma plataforma de dados, integração de dados no IPEA, que é o mapa das organizações da sociedade civil, o mapa das ONGs, e lá a gente tem um problema similar, que a gente precisa de dados sobre aí orçamentários de transferências de recursos públicos para organizações da sociedade civil, isso tem se mostrado crescentemente relevante, mas por uma característica bem específica. A massa das organizações da sociedade civil que recebem recursos públicos estão cooperando com os estados e com os municípios, não é com o governo federal. E a gente tem a mesma dificuldade de conseguir essas informações sistemáticas. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso num debate sobre gestão pública, força de trabalho no setor público, etc.? Porque quando você olha organizações da sociedade civil, elas estão fazendo alguma coisa que a gestão pública também faz, ou em cooperação, ou, enfim, de forma complementar, ou em conflito com a gestão pública. Então, conhecer esses pedaços de funcionamento da ação pública e do funcionamento do Estado, dentro da burocracia ou fora dela, ajuda você a ter uma compreensão mais alargada do todo. Então, no fim das contas, esse movimento abrangente de disponibilização de dados do setor público em geral, no nível subnacional, produz resultados, como eu disse, que é difícil antever os seus benefícios, mas eles seriam muitos. Então, acho que, dito isso, eu queria mencionar que, assim, o Atlas, eu acho que tem se tornado muito importante em ser parte de um debate na esfera pública, que hoje central, em particular, no governo federal, que compreender aspectos da desigualdade no setor público. Então, os dados lá são muito consumidos, eles, enfim, os consumidores de dados, em particular a imprensa, consomem vorazmente, tem especial apreço por dados de remuneração, né, tabelas remuneratórias, e comparar e colocar em perspectiva níveis e poderes e utilizar medidas, né, de disparidade ou desigualdade. Eu acho que isso ajuda a qualificar e situar o debate público. Então, ações importantes na discussão pública decorreram dessa disponibilização sistemática de dados que a gente tenta especificar o máximo possível em função dos dados existentes, né? Eu acho, então, que esse é um ponto importante e existem muitos potenciais de exploração dos dados ainda subutilizados, seja por nós, que não temos capacidade de explorar todos esses dados, mas é por isso mesmo que os dados são disponíveis, que tem a ver muito com a comparação. Então, os dados sistemáticos, longitudinais, frequentemente a gente tem dados que começam em 1985, vão até quase 2024, então são décadas de dados que você pode analisar a trajetória, e você tem as unidades federativas organizadas. Agora a gente está começando a disponibilizar dados de municípios para colocar os municípios em comparação uns com os outros, e esses dados são subutilizados e subconsumidos pelo pesquisador do IPEA, e eu acho que em parte fora dele, embora, enfim, eu não tenha conhecimento da pesquisa que está sendo feita. Esses dados podem ser explorados, a comparação entre os estados, né, entre as unidades federativas, entre municípios, o seu perfil. Uma outra dimensão que eu acho fundamental, ainda subexplorada, se você tem dados sistemáticos do perfil da força de trabalho no setor público, é um passo já importante que foi dado para você juntar a isso dados sistemáticos de políticas públicas, de resultados de políticas públicas no território. O Atlas do Estado tem essa ambição de combinar, né, perfil da força de trabalho e resultados de políticas públicas no território, ver como é que essas coisas conversam, mas qualquer pessoa interessada, pesquisador, pode caminhar nesse sentido. Então, verificar como é que o perfil da burocracia pública afeta características e qualidade da implementação no nível municipal. Acho que é um aspecto a explorar, subexplorado, assim como uma outra dimensão, e aí eu encerro aqui a minha resposta, que eu acho que tem muito a revelar sobre aspectos e características do Estado brasileiro, que é a análise não das diferenças ocupacionais, isso seria também muito importante, analisar dimensões em vários recortes, enquadramentos possíveis das desigualdades entre grupos ocupacionais, mas, sobretudo, porque você tem esse dado ao longo do tempo, analisar as transformações no perfil ocupacional do Estado brasileiro. A gente está sofrendo aí, como vocês experimentam diariamente, todos nós,
transformações importantes no mercado de trabalho, no perfil ocupacional, nas demandas por trabalho. É difícil você antever o que vai ser, sei lá, nos próximos 5 anos em termos de perfil ocupacional. E o Estado sofre disso, não só sofre disso, como tem tentado investir para antecipar qual é o futuro do trabalho no setor público. E, no entanto, a gente tem dados que mostram essa transformação ao longo do tempo. Seria muito importante que a gente produzisse trabalhos que entendesse, enfim, as trajetórias e tendências nessas mudanças, de modo a subsidiar diagnósticos sobre para onde a gente caminha em termos do perfil ocupacional no setor público. Então, esses eu acho que são aspectos que poderiam alimentar aí pesquisas e o debate público, qualificar, né, a discussão nesse tema. Félix acabou de fazer uma agenda aí para um grupo enorme de pesquisadores levarem uma vida aí de mestrados e doutorados fazendo pesquisa. E acho que tocou em pontos muito importantes para que a gente, de fato, utilize os dados que já estão disponíveis de forma mais efetiva, né? Pensando nas transformações que eles podem trazer para a gestão. Bom, acho que a gente vai se encaminhando para um quadro que a gente tem aqui, que eu gosto bastante, que é quando eu peço aos nossos convidados que indiquem materiais para que quem quer saber mais continue lendo, estudando, assistindo, porque vale qualquer formato de indicação. Já tivemos aqui muitas séries indicadas, mas pode ser livro, podcast, artigos, cursos, enfim. Aide, você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Ai, gente, eu vou aproveitar e fazer um jabá. E vou deixar... Tá liberadíssima. E vou deixar indicado o próprio site do projeto do Índice de Transparência Covid, porque eu acho que foi realmente, eu sou muito fã, e eu acho que foi um momento muito importante, muito relevante, e que a gente contribuiu, e junto com várias organizações da sociedade civil, conseguimos aí alavancar uma pauta de abertura de dados, né? Acho que todo mundo naquele momento viu quão importante era ter dados acessíveis e abertos, e também deixar o índice de dados abertos para cidades, que a gente começou essa conversa falando, e a gente pretende, não sabemos ainda quando, mas a gente pretende fazer outras tomadas de dados, então se vocês continuarem acompanhando, obviamente, quando tiver nova tomada de dados, ele vai estar lá. É um site interativo e tem um relatório, né? Tem um relatório dos resultados da última aplicação e tem um relatório específico da metodologia. E por que eu deixo essa recomendação com muito, muito carinho, muito fortemente recomendada, principalmente para gestores públicos, porque a gente fez a aplicação das 26 capitais, mas nada impede que nenhum município faça a autoaplicação. A metodologia ela é aberta. Então, ali está apontado, ali é um mapa da mina, é um mapa mesmo, é um caminho. A ideia desse trabalho, apesar da gente gerar o ranking, por mais que seja o que mais a mídia dá luz e foco, talvez não seja o mais importante. O mais importante do trabalho é a metodologia, essa replicabilidade, o quanto os municípios podem adotar para si, olhar aquilo e falar, nossa, isso que é importante. Uma organização que foi falar com muitos especialistas de várias áreas de políticas públicas e mapeou, olha, abrir desse jeito os dados. E esses conjuntos de dados são fundamentais para a gente construir essa relação de confiança que a gente falou. Então, eu deixaria esse jabazinho final para vocês. Eu acho perfeito, inclusive porque eu quero reforçar que eu mesma fui lá conhecer a metodologia do índice, ela é bastante detalhada, então gestores e gestoras públicas que quiserem implantar aí, fazer essa própria autoaplicação da metodologia, analisar quantas anda, né, a publicação de dados abertos no seu município, vai ser bem fácil fazer seguindo a metodologia que está lá, e eu tenho certeza que se vocês entrarem em contato com a Open Knowledge Brasil, eles vão ficar super felizes de saber da experiência local. Félix, você tem alguma dica para compartilhar com a gente? Enfim, já que a gente está falando de dados, me ocorrem algumas fontes de dados, informações digitais, em plataformas digitais, que eu acho que alguns desses são muito poderosos, muito informativos, mas ainda carecem de maior conhecimento. Ou seja, o conhecimento e a difusão não faz jus à qualidade do dado. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Alguns da minha própria casa, né, lá do IPE, e alguns de fora dela. Um deles da minha própria
para casa é o Catálogo de Políticas Públicas, que é uma plataforma que organiza informações sobre políticas públicas ao longo de décadas. Então, você quer saber o curso de uma política constitucionalizada, né, a sua idade, seu grau de institucionalização e as transformações legais, essa é uma plataforma muito importante que facilita muito a vida do pesquisador e do consumidor de dados. Eu acho que na administração pública federal, em particular, existe um conjunto excepcional de dados que são já estruturados, sistemáticos, um esforço crescente que merece maior difusão. Talvez a principal plataforma seja o painel estatístico de pessoal que trata da força de trabalho no setor público, que tem, assim, permanente o processo de ampliação e disponibilização de novas informações estruturadas, sistemáticas, tabulações, gráficos dinâmicos. Se aprende muito com aqueles dados do painel e ainda se ganha de, assim, né, de brinde, prêmio, o fato que são informações oficiais e por trás dali há um intenso trabalho de limpeza dos dados, de modo que você recebe tudo bonitinho, já com as categorizações, as explicações. Eu acho que essa é uma fonte importante. Da mesma forma, um outro conjunto de dados sobre órgãos específicos da administração federal é o raio-x da administração pública federal. Eu digo isso porque, frequentemente, eu converso com pessoas da imprensa que querem informações detalhadas sobre órgãos específicos, e ali você tem, assim, de fato, o nome é muito bom, é um raio-x de cada um dos órgãos, com um conjunto impressionante de informações detalhadas sobre como é que está estruturado em termos orçamentários, pessoal, divisão de posições de poder nos cargos comissionados, remunerações, orçamento, tudo está ali disponível, e esse é ainda menos conhecido, na verdade. Eu acho que a ENAP tem feito um trabalho enorme lá do Infogov, né, de crescentemente estruturar informações que tem feito um bem público enorme para o debate de políticas públicas. Então, o painel deles também é algo que merece uma visualizada, um passeio lá das pessoas interessadas nesse tema. E o próprio República.org, há alguns anos, tem organizado um site lá muito assim, atraente visualmente, com dados estruturados, né? Muito informativo também, mas não só sobre a força de trabalho no setor público. Esse conjunto de plataformas, eu acho que todas tratam de alguma forma de força de trabalho, perfil da força de trabalho e políticas públicas, nesse caso, no nível federal. Acho que reunidos, eles ofertam um conjunto de informações que um bom pesquisador no tema pode derivar um conjunto importante de indagações e perguntas para responder. Essas seriam minhas sugestões, sabendo que eu estou sendo aqui injusto, deixando de lado várias outras bases de dados sobre esse tema. Fica tranquilo. Eu também quero fazer sugestões, complementando aí as ótimas sugestões que vocês deram, eu vou fazer uma sugestão que o Félix, eu achei que ele ia mencionar, e aí vou mencionar, já que ele não falou, sobre o livro que eles organizaram, sobre os dados que existem também disponíveis no Atlas do Estado Brasileiro. A gente já citou artigos desse livro aqui várias vezes, é o Trajetórias da Burocracia na Nova República, Heterogeneidade, Desigualdades e Perspectivas, de 1985 a 2020. Eu acho que ele é um livro muito importante para quem quer conhecer mesmo a estrutura do Estado brasileiro, em termos de quem são as pessoas que os ocupam e onde estão os desafios ali também. E aí, eu acho que tem um desafio que a gente tocou poucas vezes nele, que é a falta de padronização dos dados, que impede também que a gente compare, né, estados e mesmo municípios. E a gente aqui no Movimento Pessoas à Frente fez um levantamento e publicamos uma nota técnica que se chama Conhecendo as Lideranças Públicas, Desafios e Oportunidades para Ampliação da Transparência de Dados. É de autoria de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que é o Sérgio Praça, com o Matheus Nunes, que trabalha na Fundação Lehman. Tem um sumário executivo, visualmente super atraente, vocês leem rapidinho e colocam ali alguns desafios às transparências de dados no nível subnacional. Bom, gente, eu adorei nossa conversa, eu acho que ela foi muito rica, muitas informações e muitos conceitos, muitos dados e acho que muitas novidades aí para quem está interessado nesse tema. Muito obrigada, Aide, por estar aqui conversando com a gente hoje, foi um prazer te conhecer. Gente, prazer foi meu, Tatiana, agradeço pelo espaço, pela oportunidade de troca. Félix, foi uma delícia aprender contigo, agradeço o convite do Movimento Pessoas à Frente. Félix, muito obrigada também. Eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês dois. Então, obrigada, Félix, também por estar aqui com a gente. Tá, foi uma satisfação, assim, muito prazeroso ouvir a ideia, ouvir as iniciativas e encontrar a Tatiana aqui e debater esse tema, né, que é tão
sempre muito caro a minha própria agenda. Fiquei muito feliz. Muito legal, muito obrigada, gente. Eu quero agradecer também a quem nos ouviu até aqui e contar que esse diálogo continua nas nossas redes, então eu reforço o convite para você nos seguir nas redes, no YouTube, na plataforma de áudio preferida, para não perder as novidades, e aproveita e conta pra gente o que achou desse episódio.